Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos ao canal PH Vox. Eu sou o Braz Oscar, falo com vocês diretamente de Portugal e hoje nós vamos para o Oriente Médio. Vamos falar aqui sobre a Basílica de Santa Sofia, também conhecido como Hagia Sofia, lá na Turquia, em Istambul, antiga Constantinopla, que está sob ameaça do Islã. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês 10 segundinhos para dar uma olhada nessa mensagem do nosso patrocinador. O Monarquista, a maior loja de artigos históricos do Brasil. Acesse www.omonarquista.com.br. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a Basílica de Santa Sofia, que fica na atual Istambul, que era a antiga Constantinopla, é um dos monumentos mais importantes da história do Ocidente e da cristandade. Um local sagrado importante, seja para católicos romanos, orientais ou ortodoxos, ou para cristãos de maneira em geral, e para qualquer ocidental de maneira em geral, seja ele cristão ou não. É uma das igrejas mais antigas do mundo, construídas. Foi por muito tempo uma das maiores igrejas do mundo em questões de tamanho, de dimensão física, certo? E é um monumento, um patrimônio histórico da humanidade. Ela foi construída no ano de 532, na época do Império Bizantino, levou cerca de 5 anos para ficar pronta e depois disso ela foi constantemente ampliada, remodelada, né? Teve a sua inauguração, então, no Natal, 25 de dezembro do ano de 537. O nome, apesar de se referir a Santa Sofia, não está se referindo exatamente a santa com este nome, mas é uma transliteração do nome dela em grego, Hagia Sofia, né, Santa Sofia, porque o nome dela completo em grego é Igreja da Santa Sabedoria de Deus. Essa igreja, enfim, foi, digamos, o lugar mais importante para a Igreja Católica, que era una, digamos, não é? Até o século XI. Depois, com a cisma do Oriente, ela passou a ser um dos lugares mais importantes, tanto para a Igreja Ortodoxa quanto para o Império Bizantino. Foi lá que ocorreram coroações, episódios históricos importantíssimos, até que, em 1453, durante o cerco muçulmano a Constantinopla, quando ocorreu, então, a trágica e famosa queda de Constantinopla, não é? O sultão Maomé II, o Conquistador, como ele era conhecido, né? Ou Mohammed II, ele autorizou, então, os seus mercenários e as suas hordas de assassinos que o acompanhavam a saquear a cidade de Constantinopla livremente por 3 dias para aterrorizar a população. E esses saqueadores então tiveram como alvo principal a igreja. Nesse período ela sofreu uma baixa terrível. Várias imagens, ícones sagrados, peças sagradas, obras de arte foram perdidas nesse saque. E logo após esses 3 dias de vandalismo, a igreja foi então convertida a uma mesquita, um dos episódios mais trágicos da história do cristianismo, que já lutava há alguns séculos contra a dominação muçulmana na Europa, que, enfim, sempre tendeu a vir pelos extremos, né? Ora pela Península Ibérica, ora pelo Oriente ali através da Turquia e dos Balcãs. E a Turquia, então, que era um território cristão, era um território culturalmente europeu, perdeu-se a partir desse dia, então, até hoje, para os muçulmanos, e a Turquia, então, foi islamizada e um dos maiores símbolos do cristianismo tornou-se uma mesquita aí após quase 1000 anos de história de existência como símbolo cristão. Isso durou até 1931. Em 1931, o Mustafa Kemal Atatürk, que é considerado o pai fundador da Turquia moderna, da República da Turquia, numa tentativa aí de criar uma república islâmica, porém com valores mais ocidentais, mais democráticos, ao assumir o poder e fundar a República da Turquia, ele transformou então a Igreja de Santa Sofia de fato num museu. Né? Ela deixou de ser uma mesquita, voltou a ser a Igreja de Santa Sofia e transformou ela num museu aberto para toda a humanidade. E durante, enfim, aí cerca de 80 e poucos, quase 90 anos, aquilo ali era um dos maiores símbolos, digamos, da cultura cristã no mundo e um símbolo de que a Turquia já teve aí um passado glorioso na época do Império Bizantino,
não é? Antes da sua islamização por parte do Império Otomano. Isso durou até essa semana. Em 2020, agora, né, o atual presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, a gente conhece ele muito no Brasil como Erdogan, né? O pessoal pronuncia o nome dele como Erdogan, mas a pronúncia correta em turco é Erdogan, o nome dele. Dia 10 agora de julho, através de um decreto presidencial, o senhor Recep Tayyip Erdogan reconverteu, transformou novamente a Igreja de Santa Sofia numa mesquita. Isso já é uma tentativa do seu governo e de uma série de apoiadores radicais ali do Islã dentro da Turquia há muitos anos. Essa é a 17ª tentativa legal que eles tentam de transformar a Santa Sofia numa mesquita novamente, e dessa vez eles conseguiram. Tá? Durante o julgamento aí desse decreto, a igreja estava cercada de muçulmanos que começaram a gritar Allahu Akbar lá na frente da mesquita, enfim, da atual mesquita agora, não é? Após a decisão positiva, então, do governo, que transferiu agora o controle de Santa Sofia para o Ministério da Cultura, para a Presidência de Assuntos Religiosos, não é? E o senhor Erdogan promete, então, agora para o dia 24 de julho, fazer a primeira oração islâmica lá dentro, oficialmente transformando-a numa mesquita. Por que que isso é importante para nós? Bom, primeiro porque representa aí um avanço do Islã sobre o Ocidente, e todos que acompanham esse canal sabem que nós falamos constantemente dos planos de islamização da Europa e do Ocidente. Tá? Isso não é de hoje, isso é algo que já vem de muito tempo. Nós vamos deixar, inclusive, esse assunto para ser falado com um pouco mais de profundidade no Conexão Europa, às sextas-feiras. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Às sextas-feiras, sempre às 16h30 do horário aí do Brasil, horário de Brasília, nós temos o programa Conexão Europa, e esse assunto vai ser estendido, né, e analisando todo o devido contexto histórico e geopolítico. Mas é muito importante lembrar que a Turquia está batendo na porta da União Europeia há algum tempo, querendo fazer parte da União Europeia, e pela dona Angela Merkel e pela Alemanha, a Turquia já estava dentro da União Europeia há muito tempo, ou seja, já estava dentro da Europa. Aceitar a Turquia na União Europeia é aceitar que nós temos uma república islâmica fundamentalista como parte da Europa, que é, digamos, o pilar do cristianismo e da civilização ocidental. Ou seja, é o primeiro passo para a oficialização da islamização da Europa e do Ocidente. Então é muito perigoso esse comportamento do senhor Erdogan. Lembrando que a Turquia tem assuntos aí mal resolvidos com a Grécia, sua vizinha, tá bem? A Grécia já perdeu a sua independência para o antigo Império Otomano, do qual a Turquia é a sua sucessora atual, não é? Depois a Grécia sofreu, enfim, várias retaliações. Em 1960 houve a invasão do Chipre, né? A Turquia, dita moderada, a nova República Moderada da Turquia, invadiu o Chipre, que pertencia à Grécia. Até hoje o Chipre é uma questão mal resolvida. Em 1955, como a Turquia era parte do Império Otomano no século XIX e depois teve a sua independência, havia uma comunidade grega grande vivendo dentro da Turquia. Essa comunidade grega foi massacrada em 1955, a gente não está falando de muito tempo. Tá? Estamos falando depois da Segunda Guerra Mundial. Foi o famoso pogrom de Istambul, em 1955, com massacre, expulsão, perseguição em massa dos gregos cristãos que viviam na Turquia. Lembrando também que a Turquia tem péssimas relações com Israel, que é o melhor amigo, digamos, do Ocidente, da cristandade ali dentro do Oriente Médio. Não é? A Turquia tem um histórico de antissemitismo gigantesco, e o senhor presidente da Turquia, o senhor Erdogan, também é abertamente um antissemita. Isso não é um fato escondido de ninguém. Não é? É um fato público notório que o senhor Erdogan é antissemita, odeia judeus, odeia Israel. E a Turquia, de certa maneira, tem um histórico de antissemitismo aberto e exposto na sua televisão, nos seus filmes, nas suas séries, nas novelas turcas. O assassino, o vilão é sempre um judeu.
Não é? Nós estamos, nesse momento, nós temos uma migração grande de judeus turcos vindo para Portugal, porque boa parte da comunidade judaica turca é de origem portuguesa, não é que no século XVI migrou para a Turquia. E essas pessoas hoje estão vindo para Portugal novamente, porque aqui eles encontram liberdade religiosa. Por enquanto ainda existe isso na União Europeia, não é? E estão fugindo da Turquia justamente porque a situação de qualquer, tanto dos cristãos quanto dos judeus dentro da Turquia, não é uma das melhores, não é muito favorável. E numa situação dessa, num país que se diz ocidental, porque em tese para ele fazer parte da União Europeia ele tem que ser um país ocidental, ele tem que ser um país europeu, um país que se diz, que quer se dizer europeu. Não é? Transformar um símbolo do cristianismo em mesquita, desrespeitando as tradições e a cultura cristã, a cultura europeia, a cultura ocidental, perseguindo dentro do seu país judeus e cristãos. Mas que valores europeus são esses que a Turquia quer ostentar para se julgar parte da Europa, para se julgar parte da União Europeia? Então isso é um assunto que temos que ficar de olho. Lembrando também que o senhor Erdogan é adepto de uma ideologia política chamada otomanismo, certo? Na qual os turcos acreditam que sua predestinação, não é? Os turcos modernos estão predestinados a retomar as fronteiras do antigo Império Otomano, e a gente tem que ficar com os dois olhos bem abertos nisso, porque boa parte das fronteiras do antigo Império Otomano, no seu auge, incluíam boa parte de territórios europeus cristãos que foram conquistados, não é, à força, com muito sangue, muita violência, pelos otomanos. Então, nessa visão deles, por exemplo, a Grécia todinha faz parte do antigo Império Otomano, e o otomanismo aí, uma hora ou outra, vai acabar avançando sim sobre a Grécia, sobre a Bulgária, sobre várias outras partes da Europa, de países livres de democracias europeias, não é, que, enfim, não tem esse comportamento aí, no mínimo, duvidoso do presidente turco. Finalizo aqui para vocês com a frase do senhor Erdogan, dita lá nos anos 90 ainda, quando ele era prefeito ou vereador por Istambul, se eu não me engano. Ficou muito famosa essa frase dele na altura, onde ele dizia que a democracia é como um trem. Nós a utilizamos para chegar até onde queremos e assim que chegamos, saltamos dela. Esse é o nosso recado de hoje para vocês. Antes de você desligar, confira sua inscrição, ative o sininho, dê um joinha nesse canal e visite a nossa livraria aqui, a livraria phvox.com.br, onde você vai encontrar descontos excelentes, muitos livros sobre esse tema, certo? E sobre vários outros temas que nós tratamos aqui no programa, desde política, geopolítica, filosofia, até entretenimento, ficção, literatura clássica, poesia, história em quadrinhos. A gente tem muita coisa mesmo na nossa livraria, também com ótimos descontos. Frete também está muito bacana, o preço lá. Confira, é uma maneira de você ajudar o canal, manter o canal funcionando. Dá uma força lá pra gente, compra um livro, você ajuda a gente e ainda investe no seu conhecimento. Olha, beijo para todos vocês e a gente se vê lá no Conexão Europa sexta-feira. Tchau, tchau.